Olá, amigos do canal Saúde no Trabalho. Hoje vamos continuar com a nossa série de vídeos sobre o adicional de insalubridade e desta vez vamos conversar sobre as controvérsias que existem sobre a base de cálculo desse adicional, ou seja, sobre o valor sobre o qual deve ser calculada a percentagem de 10, 20 ou 40% a ser pago aos trabalhadores expostos a riscos no trabalho e a título de adicional de insalubridade. Essa controvérsia basicamente é a discussão se esse valor base é o salário mínimo ou se é o próprio salário base do trabalhador. Nós sabemos que a CLT dizia no seu artigo 192 e diz no seu artigo 192 que o adicional de insalubridade seria de 40%, 20% e 10% do salário mínimo, conforme fosse classificada a insalubridade em grau máximo, médio ou mínimo. No entanto, tivemos o advento da Constituição Federal de 88, que no seu artigo 7, inciso 4º, determinou que seria vedada a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. A partir da promulgação da Constituição Federal de 88, foi levantada a discussão sobre a validade, então, do artigo 192 da CLT, e, de fato, essa redação do artigo 7 tornou o artigo 192 da CLT inconstitucional. Em 2003, o TST estabeleceu um parâmetro para essa discussão, determinando que o percentual do adicional incidiria ainda sobre o salário mínimo, ou seja, como estava previsto na CLT. No entanto, o problema dessa discussão foi ressuscitado pela súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal desta vez, que estabeleceu que, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não poderia ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Ato contínuo, a súmula 228 teve sua redação alterada para adequar-se àquela súmula vinculante número 4, determinando que o salário básico do empregado seria a base de cálculo do adicional. Ocorre que a súmula vinculante 4 também determinava que a base de cálculo não poderia ser substituída por decisão judicial. Isso acabou levando a uma decisão liminar do STF suspendendo a eficácia da súmula 228. Enfim, o final atual desta novela é o seguinte: a base de cálculo do adicional necessita realmente ser definida via legislação específica, o que só pode ser feito via poder legislativo, ou seja, pelo Congresso Nacional. Enquanto isso não ocorre, no entanto, a base de cálculo mais aceita continua a ser o salário mínimo. Segundo matéria da revista eletrônica do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, a justificativa para esse entendimento é de que o Supremo Tribunal Federal fez uma declaração de inconstitucionalidade do artigo 192 da CLT, mas sem pronunciar a sua nulidade, ou sem declarar a sua nulidade. Ou seja, o artigo 192 vai continuar a valer até que seja alterado por novo dispositivo legal proveniente do Legislativo. Bom, meus amigos, estes são os fatos mais importantes desta controvérsia. De tudo isso, o que realmente surpreende é que já se passaram quase 25 anos desde a promulgação da Constituição Federal de 88. Tempo, no nosso entendimento, para que o Legislativo já tivesse se manifestado e providenciado a adequação do artigo 192 da CLT aos termos existentes na Constituição Federal. Por hoje era só.
E no próximo vídeo vamos começar a discutir os anexos da NR15 e analisar algumas questões de concurso. Aguardamos vocês. Até lá e muito obrigada.